Bom, gente, gostaria de primeiramente começar aí o nosso podcast, o primeiro podcast aí com o nosso parceiro DOS, né? Então, responsável pelo marketing da Mantomac, tem nos auxiliado bastante aí na condução das estratégias do marketing aí da empresa. E essa oportunidade de a gente estar conseguindo aí falar um pouquinho mais aí sobre a Mantomac, sobre a Epiroc, né? E as necessidades do mercado que a gente está aí em parceria para a gente estar atendendo, né? Então, gostaria de me apresentar, eu sou Diomar Caetano, né? Trabalho na empresa, na Mantomac, há 22 anos. Eu sou supervisor comercial. Estou aqui junto com o meu colega Cleiton, né? Que é gerente de pós-venda, né? Atendimento ao público. E também o nosso convidado especial, já é amigo de longa data, aí, o Herbert, né? Que é responsável da rede de distribuição no Brasil, né? Então, nos auxilia aí em todos os momentos, né? Em relação às tecnologias que a Epiroc está trazendo para o mercado brasileiro, que já existe em rompedores aí há muito tempo, né? Uma parceria de longa data. Então, agradecer demais aí a oportunidade da DOS, a presença do Cleiton e principalmente a presença do Herbert aí, que é o nosso grande auxiliador aí em relação ao atendimento dos clientes para buscar a melhor solução por cada um dos segmentos aí que a Mantomac vem atendendo. Diomar, Cleiton, primeiramente, muito obrigado pelo convite e pela DOS também, para poder participar desse podcast. É muito importante para a Epiroc estar num podcast, essa relevância, para poder explicar sobre a parceria, sobre a rede de distribuição, que não é algo que aconteceu da noite para o dia. Essa parceria com a Mantomac é uma parceria de mais de 15 anos. É uma parceria concreta que já está aí para o mercado ver, que já se concretizou. E o mais importante, tanto a Epiroc quanto a Mantomac, quando nós buscamos um parceiro de negócio no mercado, a primeira coisa que a gente procura saber é a reputação da empresa, idoneidade. E há anos atrás, quando nós começamos, né, esse trabalho com a Mantomac, foi nítido a percepção do grupo Epiroc, grupo Atlas Copco, com esse DNA de clientes que vocês têm, né? O atendimento ao cliente, o DNA de atender está na veia da Mantomac. O atendimento ao cliente, o suporte ao cliente. E isso vem de encontro com os valores que a Epiroc tem. Isso foi um fator decisivo da gente começar essa parceria aí há 15 anos atrás, e cada ano que passa ela vem melhorando. Nós tivemos aí uma revalidação dessa parceria em 2021 aí, com um grande projeto que a gente vai conversar aqui no podcast, que eu acho que todo mundo precisa saber a grandiosidade desse projeto e o que ele significa para a região sul e para todos os clientes aqui que a Mantomac atende, nos 3 estados, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Paraná. Essa fala do Herbert, ela vai muito de encontro com aquilo que a gente tem de filosofia dentro da Mantomac, né? A preocupação em atender o cliente, em atender as necessidades e sempre evoluir nesse processo. O que eu quero falar com isso? Vender um equipamento para um cliente, muitas vezes, ela se torna fácil. Vender o segundo equipamento, ele vai precisar de alguns alicerces para essa segunda venda acontecer. Dentre elas, um ótimo atendimento em relação à parte de assistência. Isso o Cleiton consegue falar aí com propriedade, né, em relação a isso. Mas é muito importante a gente conseguir provar a qualidade do nosso equipamento, né, provar a qualidade do nosso pós-venda para que essa segunda venda aconteça. Afinal de contas, ninguém vai comprar um segundo produto, sendo que o primeiro não ficou a contento das necessidades dele. É isso mesmo, né? O que o Herbert falou, acho que vem muito de encontro da nossa filosofia, né? Que a Mantomac traz aí, somos mais que soluções em máquinas pesadas, né? Ou mais que soluções em máquinas pesadas. Eu acho que toda a linha Epiroc ela vem agregar no nosso negócio, né? E auxiliar e trazer mais soluções ao cliente. Então, vem muito de encontro aí da nossa filosofia, né? E o que a gente prega aí como algo que ajuda a engrandecer a Mantomac e a Epiroc, enfim, com nossos clientes aí. Sim. Um ponto muito importante que eu vejo, né, quando a gente visita clientes, fazemos apresentações, participamos até de congresso, a Epiroc tem 3 valores, 3 pilares muito importantes, que é a inovação, o compromisso e a colaboração. Quando a gente fala em inovação,
seria inovação de produto, falando em sustentabilidade. Quando eu olho para a Mantomac, a gente fala em inovação, é inovação de produtos que vocês vêm colocando no mercado, de investimento que vocês vêm fazendo, pensando aí, principalmente na região do Sul, que é onde vocês trabalham. Quando a gente fala em compromisso, a gente tem compromissos com o cliente, com os funcionários, com os colaboradores. E quando eu falo em compromisso, automaticamente eu olho para a Mantomac, não só eu quanto os clientes, que é nítido isso na região, e a gente vê o pós-venda. Quando a gente fala em colaboração, que seja da alta gerência, da gerência e dos colaboradores, você olha para a Mantomac e você vê uma excelência operacional muito grande em atendimento a um cliente, em disponibilidade de máquina, em solução de problemas. E eu vejo na Mantomac assim, uma vontade grande, não por problemas, mas assim, em resolver os problemas dos nossos clientes. Então, aqui a gente tem no DNA 2 empresas focadas em produtividade com o cliente final e resolução de problemas. Então, isso é muito importante, são valores que combinam entre as 2 empresas e isso nos fortalece ainda mais aqui na região sul. É verdade, e o que eu posso agregar também, né, Herbert, nessa tua fala, é a questão do custo-benefício que a gente traz em relação aos equipamentos da Epiroc, né? Então, isso agrega muito no final do dia aí para o cliente, né? Maior produtividade com menor custo. Reflexo de tudo isso que nós estamos falando é a questão também, né? Eu gostaria até que o Herbert abrisse um pouquinho mais, porque muitas pessoas não sabem de onde que nasceu a Epiroc, né? Sim. Enfim, gostaria que fizesse um breve relato para contar um pouquinho da historinha, porque o pessoal ainda não associa o nome Epiroc, né, ao nome mais conhecido, que era a Atlas Copco, que inclusive faz parte do grupo, né? Explica um pouquinho aí para nós aí como é que funciona essa relação. O que nós podemos falar é que a Epiroc ela é uma startup que já nasceu com mais de 150 anos. Por que eu falo isso? Porque a Epiroc nasceu da Atlas Copco. A Atlas Copco é uma empresa com mais de 150 anos, só aqui no Brasil há mais de 70 anos. Era uma empresa também que trabalha ainda focada em indústria, tinha parte de construção, de mineração, e ela pendurou aí durante 70 anos no Brasil, trabalhando com foco em diversas áreas. No ano de 2007, os acionistas da empresa, que ficam na Suécia, decidiram mudar o foco e criaram uma empresa nova, um novo CNPJ, um novo nome, para focar na linha de mineração e de construção. Por quê? A empresa gosta de ter foco. E o foco vai nos conseguir dar resultados nos clientes, produtividade, e conseguir atender bem. Em 2017 foi criado a Epiroc. Então, toda a linha de mineração e construção do Grupo Atlas Copco no mundo inteiro, a partir de 2017, se tornou a Epiroc, com um novo CNPJ, um novo DNA e um novo nome. Hoje, a Epiroc pertence ao mesmo grupo de acionistas que a Atlas Copco e outras empresas do grupo. E muitas pessoas me perguntam, o porquê o nome Epiroc, de onde surgiu esse nome Epiroc? O Epiroc ele veio do latim, epi é de epiderme, então é tudo sobre a pele, e roc de rocha. Então, juntando os 2 nomes, seria tudo sobre a rocha. Então, o intuito desse nome é para fortalecer ainda mais a missão, visão e objetivo da Epiroc, é que quando se pensar em equipamento, em solução sobre a rocha ou entre a rocha, se pense na Epiroc. Então, hoje a Epiroc é uma empresa que ela tem soluções para diversos mercados, podemos dizer aqui, construção, mineração, infraestrutura, prestadores de serviço. Então, é uma empresa focada em solução para esse segmento. Então, se pensou em equipamento sobre a rocha, preciso fazer uma perfuração, Epiroc. Preciso fazer um desmonte, Epiroc. E o mais importante é que quando um cliente pensar, ele automaticamente pense também no seu distribuidor. Então, por isso é muito importante aqui a gente deixar frisado que foi uma escolha muito assertiva quando a Epiroc e a Mantomac fizeram essa parceria. Porque são 2 empresas muito bem conhecidas, uma fabricante produzindo os produtos e a outra empresa, o distribuidor, que vai nos dar capilaridade e conseguir cada vez mais atingir públicos que muitas vezes nós não tínhamos acesso e conseguir desenvolver aplicações para o seu mercado local com os nossos produtos.
Então, os clientes podem ficar tranquilos. A Epiroc é uma empresa que já nasce com mais de 150 anos, com o seu DNA focado no cliente. E nós estamos prontos e desenvolvendo cada vez mais com novas aquisições, mas sempre pensando no benefício que o cliente final vai ter com os nossos produtos. A gente tem uma outra filosofia dentro da Mantomac, né, dentre tantas que nós temos, e a gente preza muito por isso, né, em respeito ao nosso cliente, né. A gente fala muito que quando o cliente ele acaba adquirindo um produto Epiroc, ele não compra só o produto, mas ele compra também a prestação de serviço da Mantomac, né, o atendimento que a Mantomac faz no mercado, né, o conhecimento que a Mantomac tem, porque nesse mercado a troca de informações, de experiências, daquilo que está dando certo é muito importante. O processo ele é evolutivo. Por mais que a gente fala no mercado aí de uma pedreira, as pedreiras elas têm evoluído muito com tecnologias, né, para procurar uma melhor eficiência, né. A gente vê que a competitividade dentro das pedreiras hoje elas estão muito grandes, né. Depois o Herbert inclusive vai revelar para nós aí a quantidade de pedreira, que eu tenho certeza que muitas pessoas aí que estão escutando não têm noção da quantidade de pedreiras que existe, a competição que existe, a necessidade que existe em relação a você ter uma maior extração de material para estar atendendo as necessidades aí do nosso estado, do nosso Brasil aí, que a gente precisa fazer muitas coisas, desenvolver muitas situações ainda para estar atendendo todas essas necessidades aí urbanas aí de equipamentos. Então, com isso, o cliente adquirindo um produto Epiroc, ele está comprando, além da Epiroc ser uma empresa multinacional, hoje é uma marca premium no mercado, né? Também adquirindo aí os conhecimentos e toda a estrutura da Mantomac, aí, não só no pós-venda, quanto também na equipe de vendas, aí, que é muito bem treinada para estar atendendo as necessidades e tirando todas as dúvidas. O que você falou é muito importante, Diomar, porque tanto a Epiroc quanto a Mantomac, o nosso objetivo é ser um provedor de soluções para os nossos clientes. E hoje as duas empresas estão bem alinhadas, porque são empresas com foco e nós somos unidos pelo desempenho dos produtos e nos inspiramos em inovação. E com a evolução constante do mercado, de tecnologia, nós estamos trabalhando forte para trazer inovação cada vez mais para os clientes, focado em produtividade, focado em sustentabilidade, focado na preservação aí do meio ambiente, que é algo muito importante que a gente tem que vir trabalhando. E quando você comentou o mercado de pedreiras, é um ponto muito importante, porque eu acho que realmente as pessoas não sabem, né? A gente vê prédios sendo construídos em Chapecó e na região, estradas, a construção civil em alta. E hoje, um dado muito importante, nós temos aproximadamente 356 pedreiras na região sul. O que são essas pedreiras? São empresas que produzem brita, seja ela para produção de concreto, para construção de estradas, de asfalto, para fazer muro de contenção, enroncamento. Então, é um mercado muito importante e automaticamente ele movimenta outros mercados. Quando a gente fala da parte de engenharia, de alimentação, de vestuário, de alimentação, é um mercado muito importante. Hoje, o sul do país ele representa aproximadamente 5,1 milhões de toneladas de brita por mês. É uma movimentação gigantesca. E se nós olharmos pouco tempo atrás, o ápice desse mercado foi em 2013. O Brasil todo chegou a produzir, em média, 300 milhões de toneladas. Em 2015... teve a crise que o Brasil percorreu, o mercado acabou caindo aí 30%. E de 2015 para cá, nós vimos um crescimento muito, muito, muito expressivo. O ano passado, nós conseguimos chegar 1 ou 2% diferente da produção de 2013, que foi o ápice em construção civil, em vendas de máquinas. Então, é um mercado muito expressivo e isso mostra um crescimento muito produtivo e crescente, e é um mercado que não vai parar. Nós tivemos aí uma melhora no preço da brita, isso vem ajudando muito o mercado. Nós tivemos aí o aumento de diesel, o aumento dos custos, e isso vai auxiliar muito mais os clientes agora, porque nós temos produtos com soluções para alta produtividade, baixo consumo de combustível. Então, hoje,
tanto a Epiroc quanto a Mantomac vai se apresentar aos clientes para prover essas soluções. Então, esse podcast aqui para deixar claro para os clientes que nos procurem. Nós estamos aqui aguardando vocês ansiosos para apresentar essas novas soluções em aumento de produção, que seja no mercado de brita, no mercado da construção, no mercado de desconstrução. Eu e o Diomar estava batendo um papo aqui nos bastidores, né, falando aqui no Sul, Camboriú é referência internacional e quando a gente olha aqueles prédios sendo construídos, é nítido que não tem mais para onde a cidade crescer em área. Então, começou um mercado de desconstrução. E isso é um ponto que a gente vai aprofundar aqui, até para apresentar a nossa tecnologia e como que a gente pode auxiliar os clientes aí nessa desconstrução de algumas regiões aqui. Eu acho um ponto importante, né? Porque quando a gente fala em Epiroc, a gente falou até agora em rompedor hidráulico, enfim, né? E a gente tem várias soluções em vários segmentos, né? O mercado de desconstrução é um deles, né? Com as tesouras, né? Hoje que é utilizado muito na desconstrução. Mas só para a gente voltar um pouquinho no tempo, a Mantomac oportuniza que a gente vá conhecer feiras, exemplos fora do país, né? Em países mais desenvolvidos, né, do que as necessidades que a gente encontra. Por isso que esse mercado deu um salto. A gente percebe que a população ela vem aumentando, as cidades elas vêm ganhando uma proporção maior. Com isso, a necessidade de uma infraestrutura adequada às necessidades da nossa população, e nós somos uma população exigente, né? Elas estão cada vez aí, numa melhoria contínua. E essa melhoria faz com que as necessidades em relação ao material utilizado para essas duplicações de vias, enfim, toda essa parte de infraestrutura, elas sejam necessárias e cada vez mais recorrentes. A gente percebe muito que o mercado, há pouco tempo atrás, eu falo aí uma questão de 5, no máximo 10 anos, não existia essa percepção, essa necessidade de você ser eficiente em relação a você ter rompedores que sejam eficientes, que tenham alta durabilidade, que estejam condizentes com as necessidades do serviço, as tesouras de desconstrução. Quer dizer, lá fora isso já existe há muito tempo. A gente teve na Bauma, Alemanha, agora recentemente em 2022, onde eles ficaram abismados de o Brasil, com as necessidades que tem, não ter essa desconstrução ainda de uma forma mais ativa, em relação às tesouras que são muito mais eficientes e muito mais seguras, né, em relação à utilização delas. A hora que a gente vai fazer uma desconstrução, e a gente infelizmente já teve alguns acidentes onde você vai destruir, fazer a desconstrução de um pilar com um rompedor, você nunca sabe para onde que esse pilar pode cair, né? Se ele vai ficar preso no vergalhão, já aconteceu dele dar um laço e acabar acertando a máquina, dando um prejuízo de mais de R$200 mil para o cliente devido ao dano, sem falar no dano da vida, que graças a Deus não aconteceu, mas ficou no risco. Quer dizer, quando você tem uma tesoura, você tem uma desconstrução muito mais efetiva e mais segura, né? Você consegue ajustar a pressão da mandíbula para que ele faça o esforço necessário e sem você correr nenhum risco de saber para onde que esse material vai cair. A gente estava falando de balneário, né? Muitas pessoas já viram nos noticiários as máquinas fazendo desconstrução, um andar por dia, né? E agora tu imagina fazer isso com um rompedor. O rompedor que está batendo no material, aquilo pode voar para tudo que é lado. Então, nós estamos falando em balneário numa cidade que ela praticamente não tem mais espaço, né? Essas desconstruções são feitas justamente em espaços muito apertados, né? Então, além da poluição sonora, um rompedor ele está batendo, ele não tem outra forma de trabalhar a não ser bater. Agora, quando a gente fala numa tesoura, né, ela vai esmagando, né? Sem falar no aproveitamento do material, que a gente cai numa parte ambiental também, né? Hoje existem já tecnologias aí de aproveitamento tanto do ferro quanto do material mesmo do concreto utilizado, né? Para você fazer o reaproveitamento desses materiais em várias finalidades. Enfim, eu acho que o processo é evolutivo, a gente fala tanto em eficiência e muitas vezes a gente não consegue enxergar, né, o quanto eficiente a gente pode ser. Sim. E essas viagens que a gente faz, visitando feiras, visitando fabricantes, a gente consegue ver que a gente tem muito a evoluir, a gente está aí nessa parceria para a gente colocar isso no mercado.
até mesmo, né, Diomar, pegando esse gancho aí da evolução, né, dos equipamentos, como a gente pode observar a quantidade de equipamentos que já estão vindo, né, preparados para receber as ferramentas, né, da IP-Rock, tanto o martelo rompedor quanto as tesouras de demolição, né, os pulverizadores. E isso vem mostrando que o mercado brasileiro vem absorvendo esse tipo de equipamento, né, com terceiras, quartas linhas, com os próprios engate rápido, né? E também a gente percebe ali na questão da Mantomac, a gente faz bastante customizações de equipamentos, né? Fazendo instalações de linha hidráulicas, acionamentos elétricos, enfim, para que o cliente tenha uma, digamos assim, uma vasta gama de opções para o seu cliente, né? Tanto de demolição quanto de construção, né? Então ele pode utilizar a caçamba, ele pode utilizar o martelo rompedor, ele pode utilizar o trado, ele pode utilizar os pulverizadores ou as tesouras, e isso vem trazendo também uma maior flexibilidade do nosso cliente em relação a prestar serviço para o cliente dele, né? Então, tudo que a gente consegue trazer de soluções para que viabilize para o cliente instalar um equipamento desses de demolição ou um martelo rompedor e conseguir aumentar a sua gama de soluções, a Mantomac tem como auxiliar e tem como estar trazendo mais inovações nesse sentido. É um ponto muito importante que você tocou, Kleber, e é um dado muito importante. Hoje a EP-Rock, falando na divisão de demolição ou desconstrução que nós falamos, tanto em rompedores quanto em tesoura, pulverizadores, hoje a EP-Rock é a empresa que tem a maior gama de produto para oferecer para um cliente final. Existem 17 mil combinações de implementos com o veículo portador, que seria a escavadeira ou a carregadeira. E o mais importante, nós temos implementos para colocar em qualquer marca de equipamento. Então, hoje a Mantomac, ela pode atender qualquer marca de equipamento, ela tem a solução, que seja em rompedores hidráulicos, desde equipamentos de 800 quilos até equipamentos de 150 toneladas. Então, nós temos os equipamentos para desconstrução e os equipamentos para reciclagem. E o Diomar tocou num ponto que é muito importante. Hoje, principalmente em Balneário e nos grandes centros, vocês vão ver algumas construções e eles divulgam muito o selo verde. O que é o selo verde? Eles falam que eles utilizam 30% do resíduo que estava na construção da obra, eles reaproveitam na obra. Então, quando nós fazemos uma demolição com uma tesoura ou com um pulverizador, você consegue fazer a pré-seleção do resíduo. Eu separo o ferro do concreto, eu utilizo o pulverizador. O concreto que eu separei, eu utilizo uma caçamba trituradora, onde eu consigo triturar aquele material e utilizar para fazer calçada, utilizar para fazer pó, para colocar entre os pisos intertravados. Então, hoje, as pessoas estão sim em busca pela excelência e pelo meio ambiente, e nós temos produtos para oferecer. E aí você para, nossa, isso é produto novo, como foi? A EP-Rock tem uma visão que vai muito de encontro com a Mantomac, com a atual situação do mundo, né? Que a nossa visão é ouse pensar novo. E todos os dias nós somos provocados a pensar novo. Então, a gente tem que olhar, chegamos numa obra, a gente está sempre sendo desafiado, que seja pelo cliente ou que seja por nós mesmos, e eu acho que isso tem que ser algo que a gente tem que incorporar no nosso dia a dia. Ousar pensar novo. Essa é a visão da EP-Rock. Então, vocês estejam preparados, porque vai ser constante a inovação e a divulgação de novos produtos. Quando nós falamos outras divisões da EP-Rock, que é para o mercado de pedreira, que nós falamos em carretas hidráulicas, nós temos soluções que irá surpreender o mercado, porque nós estávamos acostumados a trabalhar com perfuratrizes pneumáticas, onde se utilizava compressores. E hoje, para você conseguir uma licença para abrir uma pedreira, uma licença ambiental, é muito complexo. Então, hoje, quem tem a sua pedreira tem que fazer mais com menos. Então, nós estamos prontos para oferecer equipamentos onde você consiga triplicar ou quadriplicar a sua taxa de penetração. Ele vai consumir menos da metade do que consome hoje um equipamento pneumático. Você tem controle na palma da mão hoje.
para saber quanto o seu equipamento está consumindo por hora, qual a taxa de penetração, quantos furos ele está fazendo por hora. E isso é muito importante porque hoje as áreas já estão interligadas dentro de uma empresa. O financeiro conversa com compras, que conversa com a produção. Então, são dados que a gente consegue tomar ações. E hoje, a nossa vida é tão corrida, nós temos várias atividades durante o dia que até a tomada de decisão tem que ser muito rápida. É um mercado muito competitivo. E não tem como um profissional tomar uma atitude, né, tomar ali uma iniciativa, se ele não tem dados. Então, hoje, a Epiroc é uma provedora de dados para os clientes. Então, não é somente na fabricação do equipamento, e sim todo o ecossistema da sua empresa. Então, nós trazemos soluções para máquinas, que tem uma tecnologia muito grande, e também nós temos tecnologia nas ferramentas. Hoje, a Epiroc tem peças de ferramentas, né, de perfuração, que nós chamamos de coluna de perfuração, utilizadas nas carretas hidráulicas. E nós temos produtos que são o bit, haste, luva e punho, e nós chamamos de Power Bit. Ele tem um desenho, né, um designer diferente para aumentar a taxa de penetração. A gente pensa, mas eu já uso esse. Não, a gente está focado em produção. Então, nós conseguimos provar para vocês o aumento da taxa de penetração. Isso vai influenciar o quê? Em baixo consumo de combustível, que você vai utilizar menos tempo para fazer aquela mesma produção. Você vai poder utilizar a mão de obra em outras partes da empresa. Você consegue melhorar o rendimento do equipamento. Você diminui a intervenção de manutenção. Então, a gente tem toda uma redução no ecossistema da empresa. E quando a gente fala em carreta de perfuração, a gente tem tanta tecnologia hoje que hoje o bem mais precioso de uma empresa, acho que no mundo todo, é o operador, é o seu funcionário, é a vida dele. E você poder hoje disponibilizar para o seu operador uma máquina que tenha tecnologia, que tenha segurança, que ele vá sair de casa com a certeza que ele vai voltar. E muitas vezes não é só para voltar com vida, mas voltar disposto a poder dar atenção para o seu filho, atenção para a sua esposa, a poder fazer uma atividade. Isso, o ecossistema todo da empresa vai mudando. Você vai ter pessoas aí mais animadas, pessoas se sentindo muito assim, benquistas, né, com a empresa, por estar oferecendo esses produtos diferentes. Então, hoje a Mantomac, junto com a Epiroc, nós estamos prontos e preparados para mudar o ecossistema da sua empresa e te trazer aí soluções, e acho que é o que todo empresário visa, né? É o aumento da lucratividade. O Herbert tocou num ponto também que está na boca de todo mundo aí, que é a questão da mão de obra hoje, né? Então, como é que a gente faz para a gente preservar a mão de obra dentro das nossas empresas, né? Não só da Mantomac, como, enfim, dos clientes em pedreiras. Quem conhece um pouquinho de pedreira já presenciou, com certeza, muitos operadores dessas perfuratrizes, principalmente as pneumáticas, que elas não têm cabine fechada. Elas não têm cabine, né? O operador dessa máquina, ela fica muitas vezes embaixo de um guarda-sol. Então, em regiões aí, a gente mora numa região tropical aí, onde a gente tem uma situação aí de inverno e de verão bastante acentuados, a gente percebe aí o bem-estar do funcionário, né? Então, tem, vamos lá, algumas empresas que daqui a pouco esquecem de ter esse olhar um pouco mais clínico para o cuidado com o funcionário, para ele ter um bem-estar, para ele se sentir valorizado, né, para ele ter a condição de no outro dia estar retornando para fazer suas atividades motivado e com bem-estar devido a algumas situações não só do bem-estar, mas também em relação à segurança. Então a Epiroc ela tem essa visão em relação às necessidades e à importância que esses colaboradores de cada uma das empresas têm para o dia a dia das empresas, e faz com que a Epiroc também tenha essa visão humana em relação aos funcionários, principalmente a grande falta de mão de obra que a gente percebe no mercado, principalmente da mão de obra especializada nesses segmentos. Eu acho que nesse embalo aí também da questão de perfuração, carretas de perfuração, né, a Mantomac viu que existe um nicho de mercado muito, muito bom, interessante. O próprio Herbert já falou, e a quantidade de pedreiras que a gente tem hoje no sul do Brasil, né? E pensando nisso, a Mantomac, em parceria com a Epiroc, começou a importar os materiais de perfuração, né? Então, hoje a gente já consegue
ter pronta entrega aí os modelos, né, o T38, o T45, tanto o Bits quanto o Astis, né, que são intercambiáveis em vários equipamentos, né, que a gente consegue uma gama variada de equipamentos, não só equipamentos da IP-ROC, né. Sim. Então, que nem o Herbert falou, é um material que ele traz um custo-benefício muito grande, né, ele tem uma taxa de penetração muito boa, e que consegue trazer um rendimento no final do dia e botar dinheiro no bolso do nosso cliente, né? Então, a gente já tem material em estoque, então estamos preparados aí para atender esse mercado aí de 350 pedreiras aí, fazendo novas importações, né, Herbert? E eu acho que estamos visualizando que é um mercado que a gente pode trabalhar bem e trazer bastante rendimento e custo-benefício aí para os nossos clientes. Sim, um ponto muito importante que o Cleiton falou do mercado de perfuração, até porque os clientes saibam e fiquem até satisfeitos e seguros, hoje a Mantomac é um distribuidor master da região. O que significa isso? Hoje a Mantomac tem acesso às fábricas da IP-ROC no mundo todo e eles importam os produtos diretamente para o seu estoque aqui em Chapecó, em Blumenau e no Rio Grande do Sul. E nós estamos falando, sim, em importações na casa de milhões. Não é um projeto embrionário, é um projeto que já ganhou vida e os clientes podem ficar tranquilos que são produtos que já estão à pronta entrega. Então, se você precisar de rompedores hidráulicos, nós temos a pronta entrega. Precisarem da coluna de perfuração, que seja ferramenta T38, T45, T51, não importa o modelo do seu equipamento, nós temos produto para te oferecer. Essa semana a IP-ROC está trabalhando aqui com a Mantomac em diversas reuniões e mais uma vez nós temos aí pedidos aí na casa dos milhões, pensando no futuro para que tenha produto disponível para todo o segmento. Então o intuito da Mantomac é ser a primeira escolha dos clientes da região. Eu lembro que na época de Atlas Copco nós tínhamos uma visão que eles falavam, né, era first in mind, first in choice, que é primeiro na mente, primeiro na escolha. E hoje eu vejo muito isso no Sul. Quando um cliente pensa em solução, ele pensa na Mantomac. E ele pode ter certeza que a IP-ROC vai estar junto com a Mantomac para suportar todos os clientes aqui. Que seja algum problema que é desconhecido, nós vamos ter a solução para você. Se nós não tivermos nesse momento, na semana seguinte nós estaremos com a solução aqui, com a ajuda de todo mundo. A gente, pegando esse gancho do Herbert, né, há poucos meses a gente fez mais um treinamento, né, em relação aí a martelos rompedores, né, para poder dar uma assistência técnica na marca IP-ROC, né, com excelência, né, no sul do Brasil. Então, temos os colaboradores treinados, conseguimos dar manutenção, né, em martelos rompedores. A gente já tem um know-how aí de algum tempo aí com a IP-ROC e a Atlas Copco, então a gente conhece do produto, a gente sabe que é um produto de qualidade e, obviamente, que a gente tem que ter pessoas especializadas para atender esse tipo de equipamento, né? Não só pessoas, né, Herbert, como o Herbert comentou também a questão dos estoques, né? A gente tem estoques de peça para martelos rompedores da linha que a gente fornece aí na região, então a pronta entrega também. Então, tem mais produto chegando, a gente está fazendo uma nova importação aí junto com a IP-ROC e a IP-ROC tem dado, né, todo o apoio, a segurança que a Mantomac precisa para desenvolver o trabalho no Sul. Então, a vinda do Herbert, a vinda de técnicos especializados da IP-ROC para ajudar com as questões de campo, para mostrar como que tem que usar a ferramenta, para mostrar como que tem que usar o martelo, né, para dar instrução para o operador. Então, isso é um trabalho a 4 mãos que a gente faz e a gente tem conseguindo ótimos resultados e, consequentemente, a gente vai aumentar a gama de produtos, né, na região sul da marca. Então, estamos bem alinhados aí. Eu acho que, voltando a frisar a importância, né, de a gente ter todo esse acesso. Quando a gente fala acesso, a gente consegue comprar máquinas lá da Alemanha, Bélgica, enfim, toda a estrutura de fábrica que a IP-ROC nos oportuniza. E isso vai muito de encontro a gente trazer as tecnologias existentes no mundo,
né? A primeira tecnologia, a tecnologia de ponta do mundo para atender as necessidades, né? Teve uma situação, inclusive, aí para ver de tantos os produtos que a gente tem para trazer a solução, a gente podia ficar aí 2, 3 dias falando de cada um dos produtos, né, para onde que pode ser utilizado para atender as necessidades. Nós tivemos uma situação de uma fresa, né, uma fresa hidráulica que é colocada numa escavadeira, que muita gente só tinha uma visualização de equipamento, e um cliente entrou em contato conosco que estava com um problema em relação à compactação da ureia no porão de um navio, né? Então a gente conseguiu visualizar a necessidade do cliente e sugerir para ele a utilização de uma escavadeira dentro do porão do navio, utilizando essa fresa, né? Que não era especificamente para isso, mas o resultado foi espantador. Voltando. Além da expectativa. Né? Na verdade, eu queria colocar outra situação. Né? E um ponto de case de sucesso também, Diomar, dessa fresadora, todo mundo aqui do Sul deve ter acompanhado, quem foi a Florianópolis, a construção dos túneis. Então, por curiosidade, eu convido também a todos a visitar o site da Mantomac e da Epiroc, conhecer as linhas de produtos. Nós temos uma divisão que nós chamamos de URE, que são equipamentos focados em construções de túneis, em minas subterrâneas. E durante a construção dos túneis de Florianópolis, foi-se levantada a necessidade de fazer o acabamento do túnel. E a Mantomac, pensando antes da necessidade do cliente, eles já se anteciparam, conversando com a Epiroc, pelos treinamentos que nós tínhamos participado, pela visita do Diomar na Alemanha, entendendo a complexidade do mercado, entendendo o que os produtos poderiam fazer de diferença no Brasil. Eles importaram essa fresadora e eles criaram a necessidade no cliente, né? O cliente entendeu a necessidade. Esse equipamento, no primeiro momento, acredito que era para ficar 15 dias alugado e acabou ficando 6 meses a 1 ano. Então, ele atendeu a expectativa do cliente, realizou todo o acabamento do túnel. E assim, são ferramentas que nós temos aqui, muitas vezes para trabalho específico, mas como o Diomar comentou, existem alguns mercados que muitas vezes nós não conhecemos, está aqui a ferramenta e o cliente olhou e falou, eu acho que vai dar certo para a minha aplicação. E foi uma aplicação para retirar a ureia do fundo de um navio, algo que nós tínhamos pensado, não faz parte de construção e mineração. Mas nós temos ferramentas e, mais uma vez, a Mantomac mostrando aí o seu pensamento no cliente de se adaptar ao cliente. Não era um equipamento para aquela necessidade, mas a Mantomac adaptou a máquina, adaptou a escavadeira, a fresadora e atendeu a necessidade do cliente. E acho que é isso que é o mais importante, é deixar o cliente feliz e ele conseguiu a sua rentabilidade, conseguiu colocar dinheiro no bolso, e isso é o mais importante para a gente. É uma situação, só para completar, né, essa situação que a gente vê, que muitas vezes algumas atividades a gente não tinha o devido conhecimento, né, mas um rompedor hidráulico, nós temos um cliente em Chapecó, que ele já tem aproximadamente 6 rompedores hidráulicos, que ele não utiliza para romper rocha, ele utiliza como batistaca. Né? Aquela situação das guarda-reio, né, da colocação de guarda-reio, ele utiliza, coloca no mum que faz uma adaptação para ele bater em cima de uma chapa e ele colocar os paletes lá para fazer a colocação dos guarda-reio. Então a gente vê como o mercado muitas vezes ele não sabe lidar, muitas vezes a troca da informação, o conhecimento da Mantomac, as experiências que a Mantomac tem. Nós temos aí alguns consultores de venda aí na Mantomac que estão há mais de 25 anos, né, no mercado. Então, o enriquecimento dessas informações que estão com essas pessoas, essa troca de informações que a gente tem nos 3 estados do Sul, né? Lembrando que nós estamos abrindo agora a nossa casa lá em Marialva, né? Então, provavelmente aí o CNPJ já está aberto, a casa provavelmente vai ter inauguração aí no começo do ano de 2024. Mas já temos lá, já saiu a primeira nota fiscal lá pelo CNPJ, então tenho certeza que a gente tem um mercado bastante grande e essa troca de experiência, esse conhecimento dos nossos colaboradores aí faz com que a gente atenda com muita eficiência aí as soluções. Então o cliente que necessitar de um olhar um pouco mais clínico devido a algum problema que ele tenha, a gente pode estar fazendo esse contato para a gente trocar essa experiência e buscar uma solução juntos. Sim, e eu gostaria muito aqui de deixar uma provocação para os nossos ouvintes aqui,
principalmente no mercado de pedreira. Se pudesse pegar aí um papel e uma caneta, é uma provocação mesmo. O senhor ou a senhora verificar junto com a sua parte operacional quantos litros de diesel gasta o compressor que você tem hoje na perfuratriz pneumática. Então, pega esse valor de consumo diário, multiplica aí pela quantidade de dias que você vem trabalhando aí e depois multiplica pelo valor do diesel. Eu espero que você esteja sentado, que eu acho que você vai assustar. E também anote, junto com o seu operador, qual a taxa de penetração, quantos metros por hora está fazendo essa máquina. E venha conversar com a gente, que a gente vai te mostrar a solução, o que uma carreta hidráulica pode te oferecer em relação à tecnologia, à produção. Você pode ter certeza que só com a economia de combustível você irá comprar uma máquina hidráulica. Eu não estou nem falando aqui no benefício do operador, que também faz muito sentido, isso agrega muito. A parte do meio ambiente, toda a segurança da sua pedreira, toda a qualidade na perfuração que você vai ter da sua rocha. Mas eu te provoco a fazer essa conta para você poder entender aí o quanto você está gastando dinheiro e diretamente poluindo aí o meio ambiente com mais emissão de CO2. E quando a gente começa a pensar em tecnologia, vamos pensar em carreta hidráulica. Nós estamos hoje com toda a equipe treinada, nós estamos disponíveis para fazer uma visita em você e te apresentar esse estudo. Isso é um trabalho que tem que ser feito a duas mãos. Nós não vamos te forçar com alguma apresentação. Nós queremos sentar e com dados, mostrar dados para você, entender a sua necessidade. Cada um tem uma necessidade diferente. E vamos nos adaptar na sua necessidade e te apresentar a melhor solução para o seu desmonte de rocha com máquina, que seja para a sua demolição ou desconstrução, e também na parte de consumíveis, que seja peças e a coluna de perfuração para os equipamentos Epiroc. Dentro daquelas necessidades que a gente muitas vezes não tem visualização completa, né? Nessa semana mesmo a gente teve uma venda de um rompedor para uma grande empresa do sul do país, né? Enfim, até nível nacional, todo mundo conhece, a Votorantim, né? Não posso deixar de falar. Fizeram a aquisição de 2 rompedores de 452 quilos, né? O SB 452. É um rompedor muito conhecido, utilizado muito em retroescavadeiras, né? E, para nossa alegria, né, a adaptação desse rompedor foi num robô, né? Um robô da Atlas Copco, inclusive, né, Herbert? Conta um pouquinho para nós essa questão de tecnologia que está vindo, né? As necessidades para isso, né? Para o ser humano não correr o risco, né? Que um robô pode correr no lugar do ser humano, e a eficiência desse equipamento junto com o rompedor SB 452. Então, hoje, a Votorantim, como todos sabem aí, é uma empresa que produz cimento. E, em específico, nesse caso, ela tem uma das fábricas de cimento, elas têm os altos fornos, e esses altos fornos passam por manutenção, que seja manutenção preditiva ou até alguma manutenção corretiva. E esse equipamento, né, os altos fornos, para diminuir a temperatura, para que as pessoas possam trabalhar nele, leva muito tempo. E hoje a gente sabe que tempo é dinheiro e essas empresas precisam produzir muito. Esse robô ele é da marca Brokk, é uma empresa parceira da Epiroc na Suécia, e a Epiroc que distribui esse produto aqui no Brasil, através dos distribuidores também. Então, o Brokk ele é como se fosse uma mini escavadeira, muito mais robusta, preparada para alta temperatura, só que utilizada em controle remoto. Porque, nesse caso, o principal protegido seria o operador. Então, nós não podemos expor uma vida ao risco. Então, quando você vai fazer manutenção num forno, ele ainda está em alta temperatura, ele possui diversos riscos à vida, e por isso nós utilizamos esse equipamento, para preservar a vida do operador. É um equipamento de controle remoto, e neste caso específico, ele estava utilizando o rompedor hidráulico para retirar os refratários, que são os tijolos que ficam dentro do forno, para fazer a manutenção. Então, eles iam trocar esse refratário. Aí você pode falar assim, Herbert, mas é só o rompedor? Então qualquer rompedor pode trabalhar num forno. Não. O porquê eles escolheram o rompedor da Epiroc?
Na linha leve da Epiroc, nós chamamos os rompedores SB, quer dizer Small Breakers ou Solid Breakers, que seria um corpo sólido. Quando um robô vai trabalhar em alta temperatura, qualquer rompedor que exista hoje no mercado da concorrência, ele é um rompedor que é uma caixa, e dentro dele tem alguns plásticos amortecedores e o corpo do rompedor vai dentro. Quando você expõe esse produto a alta temperatura, esses plásticos derretem e o rompedor fica solto dentro da carcaça. Os rompedores da Epiroc, de corpo sólido, é um tarugo de aço. No início do processo, estou falando, o rompedor é usinado nesse corpo sólido inteiro e ele é construído nesse corpo sólido. Então, é um equipamento muito mais robusto, que aceita alguns desaforos, como alta temperatura, coisas que os rompedores da concorrência não aceitam. Os rompedores SB, eu posso trabalhar com ele debaixo d'água. Existem canais internos que eu posso pressurizar o ar comprimido e trabalhar com ele, com modo subaquático. Eu posso pressurizar a água. Para caso eu for fazer uma demolição no espaço confinado, eu consigo pressurizar a água para as partículas baixarem e não ter pó. E também são duas opções que eu posso utilizar para trabalhar dentro de um forno. Eu posso pressurizar o ar comprimido para tentar diminuir a temperatura no produto e eu não vou ter problema da parte de derreter, porque é um produto de aço, é um equipamento que ele utiliza o óleo hidráulico da máquina e o gás nitrogênio. Ele trabalha com um acumulador de alta pressão de 60 bar, onde ele auxilia a fazer a movimentação do pistão e é utilizado também como um amortecedor para evitar o golpe quando o pistão retorna. E esse acumulador de gás ele aumenta em 70% a eficiência do rompedor. Então, hoje, os rompedores da Epiroc da linha leve, os SB, já são máquinas conceituadas no Brasil, já são conhecidas para trabalhos extremos. E como o Diomar comentou no passado, nós desenvolvemos um mercado que é para cravar o guarda-reio nas rodovias. Era um trabalho que o rompedor não foi feito para isso, mas, mais uma vez, a Mantomac se adaptando às necessidades do mercado e se preocupando em prover uma solução para o cliente, nós chegamos a essa conclusão. E, no passado, nós tivemos aqui outras soluções que a Mantomac desenvolveu, uma placa de compactação acoplada numa escavadeira, para cravar tora de eucalipto numa plantação de maçã que vocês cobriram todo. Então, isso é o mais importante, é assim, a Mantomac pensando no cliente sempre, em prover a solução. Então, vocês estão muito preocupados na satisfação do cliente. Muitas vezes o cliente não está nem imaginando, não sabe como resolver aquele problema. Eles convidam a Mantomac para, senta, respira, pensa e entrega a solução para o cliente. Então, isso é um ponto muito importante que eu acho que todos os ouvintes aqui têm que ter isso cravado na mente e podem ter certeza. A Mantomac é uma empresa que vai prover solução para o cliente. E o DNA dela é a satisfação do cliente. E isso, com a Epiroc trabalhando junto, é o que a Epiroc quer, é o que a Epiroc deseja e vive, né? Como eu comentei com vocês, nós temos uma visão que é ousar pensar novo. E o nosso objetivo é permanecer a primeira escolha dos nossos clientes. Então, pensou em algum problema, que seja na rocha, ou na construção, ou na mineração, vai vir Mantomac e Epiroc na cabeça dos clientes. Bom, então, dando sequência no nosso podcast, aí a gente gostaria de enfatizar, né, o investimento que a Mantomac está fazendo, né, junto com a DOS aí, em relação ao marketing, né? A gente tem participado de várias feiras e eventos para estar levando as soluções que a gente tem, como a Mantomac pode oportunizar com as marcas que ela representa, dentre elas a Epiroc, né? Nós participamos há pouco tempo, nesse ano aí, da Expo Inter, né? Foi uma feira de grande sucesso para nós, né? Tivemos uma situação inusitada, o cliente viu o rompedor, quis levar na hora, colocamos num carrinho lá de mão, lá levamos para o cliente, entregamos. Isso se chama entrega imediata, realmente. Foi num domingo de manhã, inclusive. Sim. Então, são situações que a gente está aí para estar levando essa solução, mostrando mais perto. Temos participado de várias feiras em determinadas regiões, não só em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Sul, no Norte, enfim, tentando atender da melhor maneira possível, levando essa solução que a gente pode oportunizar juntos com os clientes. Então, tendo qualquer dificuldade, né, pode chamar a Mantomac para a gente estar conversando e achando a melhor solução.
Gostaria, então, da gente estar encaminhando, aí, infelizmente, para o encerramento desse nosso podcast, né? É o primeiro, tenho certeza que o primeiro de muitos aí, que a gente vai estar trazendo várias e várias novidades aí para todo o público, né? Então, gostaria de agradecer a presença aí do Cleiton, né? Nosso gerente de pós-vendas aí, atendimento ao público, né? Agradecer principalmente as informações do Herbert, né? Só para a gente fazer o ensejo, o Herbert, ele uma semana no mês, ele está em alguma das nossas filiais, muitas vezes hoje ele está em Chapecó, no próximo mês possivelmente em Blumenau, em Farroupilha, em Marialva. Então ele se tem uma presteza muito grande aí com a Mantomac em relação, gosta de estar nos clientes, vendo as necessidades e levando a solução. Então gostaria muito de agradecer a presença do Herbert aí, né, nesse podcast aí, trazendo todas essas informações para a contento aí do público. Eu gostaria de agradecer o convite de Omar, Cleiton. Foi muito gostoso esse bate-papo, né? Muito leve, é muito bom essa troca de experiência, a gente poder estar ouvindo e poder também contribuir um pouco. E eu gostaria de deixar um convite aqui para todos os ouvintes que nos visitem na Mantomac, as portas estão abertas, vamos tomar um café, leve o seu desejo ou a sua preocupação de como a gente pode te auxiliar. Nós vamos sentar, vamos conversar, vamos apresentar as soluções, vamos entender a sua necessidade e nós somos movidos por isso. Eu acho que nós precisamos estar em contato com os clientes. Como o Diomar comentou, eu gosto muito de estar nos clientes, eu quero sentir a necessidade, ver as suas dúvidas, ouvir os operadores também, que eu acho que é muito importante, e poder contribuir de alguma forma aí para a evolução e o sucesso da empresa de cada um. Então, mais uma vez, aí, muito obrigado e um bom dia a todo mundo. Ótima semana. Gostaria também de agradecer ao Diomar aí pelo convite, ao Herbert aí que nos dá todo o suporte aí para o pós-venda, né? Tanto na parte aí de capacitação aí dos nossos colaboradores, quanto na parte da gestão de peças aí, estoque de peças, importações. Então, também gostaria de deixar meu agradecimento e nos procurem, né? A Mantomac é mais que soluções em máquinas pesadas, né? Como é o nosso DNA aí. Então, precisando aí, a gente está à disposição. Procurem nas nossas redes sociais, né, no nosso site, e venham tomar um café, que a gente está esperando por vocês. Obrigado aí, bom dia. Muito obrigado, pessoal.